Aninha, São Paulo viverá até domingo agora, como já programado, na fase emergencial, e a partir de segunda-feira estaremos novamente na fase vermelha. Exatamente, fase vermelha, que embora era, né, até então a fase mais restritiva do Plano São Paulo, tem alguns funcionamentos diferentes. Então, por exemplo, volta a possibilidade do takeaway, de você comprar comida ou outros produtos na porta das lojas, né, encomenda e passa para retirar a pé. Também existe a possibilidade de que as lojas de material de construção reabram. O governo manteve a proibição de cultos religiosos coletivos. Também está mantido o toque de recolher entre 8 da noite e 5 horas da manhã. Mas fase emergencial, Joel, tem agora a possibilidade... Futebol volta, bem lembrado, a partir desse fim de semana já, inclusive. Agora, a fase vermelha ganhou nas últimas semanas a possibilidade de retorno presencial a sala de aula. Então, a partir de segunda-feira, com a fase vermelha já valendo, as aulas presenciais podem ser retomadas, né? Podem já ter um calendário diferente. E para falar sobre isso, falar também sobre a vacinação dos profissionais de educação, a gente está aqui com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, que acabou de falar no Palácio dos Bandeirantes e nos atende agora. Oi, secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? O senhor está bem? Está tudo bem com a família? Tudo bem, Joel, tudo bem, Ana? Boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Band, no Agora Brasil. Tá tudo bem, graças a Deus, com a família, superando como todas as famílias, né, Joel? É um momento, obviamente, ainda difícil para todo mundo, né? Meu filho e minha esposa em isolamento em casa, eu saio porque é essencial nesse momento, né, obviamente, mas na mesma filosofia, né, todo mundo se cuidando, mas com as coisas avançando. Eu acho que na educação a gente deu passos importantes nesses últimos meses e continuamos assim. Verdade. Eu perguntei para o senhor na última entrevista que o senhor concedeu para a gente aqui na Rádio Bandeirantes se o senhor enviaria o filho para o colégio ou não. O senhor me disse naquela ocasião que não. E agora, a partir de segunda-feira, as crianças têm a oportunidade de retornar ao ensino, né? As crianças e os adolescentes. O senhor vai mandar o seu filho para o colégio ou não dessa vez, secretário? Sim, mando sim. Vamos lá, né? A gente passou por um momento agora da fase emergencial que era realmente muito duro, né? Obviamente ainda não é obrigatório na fase vermelha e na fase laranja, a gente não faz a obrigatoriedade das famílias para mandarem as crianças para a escola, né? Portanto, ainda o pai e a mãe vão ter o poder de escolha, né? Se precisam, se querem, enfim, né? Mas eu aconselho que especialmente aqueles que mais precisam, Joel, se tiverem oportunidade de ir para a escola, que vá, seja do ponto de vista de alimentação, seja do ponto de vista de uma criança que está passando por um momento de ansiedade, de depressão muito forte, a escola faz uma diferença. É o caso do meu filho, Joel, né? Meu filho tem passado por isso desde o ano passado, enfim, já falei uma vez publicamente, agora estou falando a segunda vez. Então, sentimos muito a necessidade, inclusive pela saúde mental, por exemplo, é importante. Mas para quem precisa nesse momento, é importante a escola começar a ter, sim, atividades. A alfabetização, Joel, está sendo uma desgraça, falamos sobre isso, né? Também da outra vez, não dá para a gente não olhar para as crianças menos autônomas, né? Uma criança que teve um ano tão difícil no ano de 2020, no primeiro aninho, está no segundo ano tendo um outro ano tão difícil quanto, ou seja, serão 2 anos aqui que vão impactar e se tornar 4 anos, né, de perda no final das contas. Então, eu mandaria e aconselho para aqueles que precisam também a fazê-lo. Secretário, na prática, então, como é que vai funcionar esse retorno à sala de aula? A partir de segunda-feira, a escola que quiser reabrir já está autorizada ou não? Percentual de alunos em sala de aula mantido em 35% ou alguma coisa muda nessa fase? 35% está mantido, na fase vermelha e na laranja é até 35%, está autorizado sim a partir de segunda-feira, então a retomada das aulas sim, em todas as redes municipais, privadas e na estadual, o que é importante, por exemplo, na rede estadual, na segunda já pode, a escola está preparada, ela já pode ter as atividades com os seus estudantes, mas
A gente deu, no caso da rede estadual, segunda e terça-feira é o tempo para a escola comunicar a família, se organizar com seus profissionais, organizar a sua espécie de bolha, né? Reinformar quais são os alunos que vão, porque não é para qualquer aluno chegar, ele vai com horário em rodízio, né? Tem um grupo de alunos que vai, no caso da rede estadual, na primeira semana, na outra semana vai outro grupo, na outra semana vai outro grupo. Então a gente deu esses 2 dias para se organizarem. Mas se a escola já está organizada com isso, ela já pode começar na segunda-feira. A privada, por exemplo, pode começar na segunda-feira. A municipal pode começar na segunda-feira. Tá, ontem eu estava de olho no meu filho, secretário, no final do dia, e vi que ele estava com os olhos bem vermelhos. Sabe, de ficar o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular. E eu, dessa vez, a contragosto, optei por resolvi por mandá-lo para o colégio mesmo. Então, a partir da semana que vem, ele volta ao colégio, mesmo eu não me sentindo muito confortável. Eu queria que ele ficasse dentro de casa ainda, porque eu sou um pai meio bobão, um pai meio preocupado, acho que mais preocupado do que o normal. Só que eu estou percebendo que ele ficar em casa tem sido muito pior para ele do que ele ir para o colégio. Mas a gente precisa ouvir de vocês se há uma segurança mínima mesmo para a gente mandar as nossas crianças para os colégios. Tem muito ouvinte questionando, inclusive, secretário, o porquê de autorizar a volta das aulas agora, se a gente está num passo já de vacinar os professores, né? E, inclusive, tiveram a vacinação antecipada para sábado. Se não dá para organizar a volta às aulas depois da imunização desses profissionais. E além disso, Ana, é importante que se tenha mesmo um protocolo muito sério dentro dos nossos colégios. Até para que eu, como pai, fique tranquilo. Até para que o nosso ouvinte que é pai, nosso ouvinte que é mãe, se sintam tranquilos também. Dá para a gente garantir que esses protocolos serão mesmo seguidos à risca? Joel, acho que tem 2 pontos que você, Ana, levantam que são importantes aqui. Em relação aos protocolos, a escola estar preparada, está sim. Inclusive, por exemplo, quando eu tenho alguma escola que tem determinada dificuldade, a gente diminui o número de alunos, por isso que é até 35%. Mas eu tenho escolas, por exemplo, que a gente vai orientando nessa fase, começa com 15%, com 20%, com menos estudantes, justamente para ter mais segurança neste formato que estamos fazendo e vai crescendo depois gradualmente. As escolas têm se preparado há 1 ano, né, para esses momentos de ter a oportunidade. E a gente aprendeu muito. Tem um estudo que saiu de Zurique falando que o retorno, inclusive, não afetou a pandemia, o retorno das aulas aqui, específico do estado de São Paulo. É um estudo muito interessante, posso até enviar para vocês, caso queiram, porque justamente os protocolos estão sendo sim seguidos. Obviamente que a gente tem que seguir o protocolo na escola, tem que seguir o protocolo se for pegar alguma coisa agora que vai abrir o takeaway, por exemplo, tem que seguir o protocolo lá na loja, tem que seguir o protocolo em todos os ambientes, né? Não é só na escola. Aliás, a escola não é o local da infecção, são outros ambientes. Então é importante a gente lembrar desse aspecto. Em relação à vacinação, Ana, a vacinação é muito importante. Eu brigo muito, vamos vacinar os professores. Antecipamos agora em 2 dias a vacinação dos professores. Começamos, isso para a gente é muito importante, mas eu nunca, por exemplo, atrelei o retorno às aulas à vacinação. Vamos lá, até porque, primeiro, eu estou vacinando até 47, eu tenho todos os demais ainda para vacinar, né? Faltam 650 mil depois desses 350 mil que a gente vai vacinar. Segundo, o tempo de vacinação, o tempo de fazer o efeito, o tempo disso nos levaria para o segundo semestre. E se eu fosse vacinar no segundo semestre, nos levaria praticamente para o final do ano. Então, veja, a gente precisa seguir os protocolos que são seguros e vacinar os professores em paralelo. Então, que é isso que nós estamos fazendo. E uma coisa que é importante, mesmo com a vacina, seguir com os protocolos. Né? Nós vamos seguir com os protocolos, mesmo com a vacina, isso é importante, os especialistas têm falado sobre isso. A vacinação é fundamental, mas a gente continua usando máscara, continua buscando cumprir, obviamente agora com um sentimento de muito mais proteção, o que é fundamental também. Então, só sobre essa vacinação, secretário, foi antecipada para segunda-feira, né, dos profissionais de educação. Quais as recomendações? Para sábado, desculpa, Ana. Perdão, foi de segunda para sábado, né? Para sábado, isso. E qual que é a orientação, então, para amanhã? Para esses profissionais serem vacinados? Os horários são os mesmos do restante da população? É procurar o UBS? Como vai funcionar? Vamos lá.
Primeiro passo importante, está com o cadastro no vacinajá.sp.gov.br /educacau, é fundamental, é obrigatório, é um processo exclusivo para a educação, porque a gente é muito grande e precisa validar, né? Falei aqui da outra vez, é importante não ter fura-fila, né? É importante a gente não permitir, né? Então tem um processo de validação. Então o professor, o funcionário da limpeza, a merendeira, mesmo terceirizada, ela vai lá, faz o cadastro. Aí o diretor da escola vai validar. Ele vai dizer, realmente esse professor trabalha aqui na minha escola, esse funcionário trabalha aqui na minha escola e está dentro dos critérios. Então, feito este processo de validação, nós enviamos um e-mail com QR Code, que é um e-mail dizendo, realmente você está autorizado e com este documento vai no posto de saúde, seguindo as orientações dos municípios. Isso é importante, né? Porque a gente tem audiência aqui em vários municípios. Cada município organiza a sua política. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, é junto aos postos de saúde e os postos que a prefeitura vai indicar. No município do interior, por exemplo, Mairiporã, eles vão organizar um dia de mutirão para vacinar os professores e os funcionários da educação. É uma opção de organização do município fazer isso. Então a gente sempre segue a regra do município. Os professores serão vacinados de acordo com as políticas. Em São Bernardo tem agendamento eletrônico, tem um outro site que ele tem que fazer o agendamento, por exemplo. Então é sempre seguir, depois de ter o QR Code, é sempre seguir a orientação do município em que ele vai ser vacinado. Então, assim, tem ouvinte falando aqui, tipo o Alessandro, que anteciparam a vacinação para sábado, mas até agora ele não recebeu confirmação de cadastro. Então ele pode ficar tranquilo que esse cadastro vai sendo liberado aos poucos, né? Não é todo mundo pro sábado. A gente já está com quase 200 mil já liberados, tem mais de 400 mil cadastros feitos, 200 mil aproximadamente aí já de cadastros ratificados. Uma coisa importante para o professor que talvez não tenha recebido seu QR Code, a escola precisa fazer uma validação. Lembrem que tem essa etapa. Se o diretor da escola, junto com o secretário da escola, não validaram, ele não vai receber o QR Code. Isso é sempre importante. Então, se ele não recebeu, é bom também ele se informar lá com a escola. E ele pode sempre voltar lá no Vacina Já, ele digita o seu CPF, aparece a situação para ele, se já foi aprovado, se não foi também, caso ele não tenha recebido e-mail por algum problema. Às vezes a pessoa recebe na caixa de spam, fica bloqueado, né? Enfim, pode também voltar lá no Vacina Já, digitar o seu CPF que vai aparecer a sua situação. Mas lembrando, tem que ter a validação por parte do diretor da escola e de mais uma pessoa da escola por uma questão de segurança. É isso aí, pode ser isso aí, Alessandro. É bom dar uma olhadinha na sua escola e tem outros ouvintes falando da mesma coisa aqui. Tá, e para finalizar, o secretário, voltando a falar de protocolo, né? Agora o governo lançou esse programa social para contratar 20 pais e mães de alunos para auxiliar no retorno às aulas agora. 20 mil para auxiliar no retorno às aulas. Isso realmente faz a diferença ou pode garantir que a gente tenha mais segurança daqui para frente com a atuação desses pais nesses colégios todos? Alô, Acho alô? que o secretário não nos ouviu. Acho que caiu. Oi, secretário, o senhor está com a gente ainda? Alô? Tô aqui. Agora ouvi tá uma parte, só a parte final, Joel. Isso, então, para finalizar, é o seguinte, o governo lançou esse programa social para contratar 20 mil pais e mães de alunos, né, para auxiliar no retorno às aulas. Isso faz com que a gente tenha mais segurança mesmo nesse retorno? Esses pais terão condição mesmo de ajudar e fazer valer os protocolos de um jeito mais eficiente do que no ano passado? Joel, vamos lá. Tem dois aspectos importantes, né? Primeiro, a gente quer ajudar também quem é da comunidade. Essa pessoa não vai só para ajudar protocolos, ela também vai ajudar nisso. Até porque a gente ainda vai aprovar a lei, a contratação está aí provavelmente lá para o final de maio, junho, por conta do processo, né? Precisa ter a lei aprovada nos autorizando e a lei está em discussão na Assembleia. A gente pede, inclusive, que seja priorizada, se possível. Mas eles vão nos ajudar na parte de protocolos, por exemplo, sim, na hora de receber as pessoas, cumprir o distanciamento, vão compor, auxiliar a equipe da escola, obviamente, nessas do dia a dia. Mas estarão ajudando também em outras tarefas, como busca ativa, por exemplo, dos alunos, a visitação com estudantes. Terão outras atividades que eles estarão nos ajudando, que são importantes e que é aumentar o envolvimento da comunidade, né? Porque no final das contas a gente quer alguém da comunidade
comunidade participando mais ativamente, cada vez mais, né, e essa é uma forma também de ajudar essas famílias que mais precisam, porque a gente sempre quer alguém da comunidade e que também esteja precisando e que tenha condições de ajudar a escola. Secretário, muito obrigado pela entrevista, sorte para todos nós, viu? Espero conversar com o senhor aqui já com notícias de que as nossas crianças estão assimilando um ensino muito acima do esperado, porque a situação que temos hoje, ela é muito difícil. Como o senhor disse, é uma palavra que eu nem gosto de usar, que é uma desgrama, né, o que estamos vivendo hoje no ensino no Brasil, né? Uma lacuna impreenchível, infelizmente. Um grande abraço, viu, secretário? Obrigada, secretário. Obrigado, Ana. Obrigado, Joel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu fico à disposição para retornar sempre que possível aqui com vocês. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço. Prazer é todo nosso.